Olha a VUNESP chegando aí, gente! Pois é, olha só. Você viu agora o texto dessa prova? Prova de número 36 do nosso curso geral. A sexta prova de 2011 agora, hein? Cheia de novidade, tá vendo aí? Muitos gêneros, você começa a perceber que a banca vem trazendo um pouco mais de oportunidades de análise textual, de textos ilustrados, né? Parte da charge, tiras. Você também está vendo poesia, texto em prosa, romance, ficção, tá vendo aí? Legal, né? Pois é. O que foi? Não gostou, não? Ah, é besteira. Não, mas é melhor. É melhor. Porque pelo menos a concorrência fica mais qualitativa, menos quantitativa. Você começa a perceber que os textos são realmente de melhor qualidade, textos mais legais, então vale a pena realmente avançar, tá certo? Fiquem atentos a isso aí, claro, não dá para surpreender. É muito importante perceber também, nesse contexto aí, que esses autores, nós vimos Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, você viu, né? Agora Clarice Lispector, deu para perceber? Consegui entender alguma coisa desse texto aí? Como é que tá? Mais ou menos? Pois é. Clarice Lispector, a prosa psicológica de Clarice é uma pancada. Tá? Daqui a pouco só falta a VUNESP colocar aí Guimarães Rosa. Pronto, aí lascou, foi tudo. Né? Começa com os neologismos dele, aquelas palavras inventadas, pronto, aí vai dar certinho. Clarice já está quase no ápice da metáfora intimista, né? Da prosa psicológica. Aí pronto. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aí para ver se a gente entende um pouco melhor essa história da mulher com camelo, do olho de camelo da mulher, lá vai. Vamos ver se você realmente entendeu bem isso aí. Vamos lá, veja aí, acompanhe. Bem, o texto para responder à questão de número 1. Uma referência que eu faço, já falei isso antes, vou retomar rapidamente. É isso aqui, né, gente? Lê o texto para responder à questão de número 1. Claro, esse A aqui é acento grave indicativo de crase, tá? Quem responde, responde A, tá certo? Porque o pessoal pensa que esse A aqui tem que ser artigo. Você respondeu aquele questionário, respondeu a aquele questionário, você respondeu a aquela questão. Certo? São coisas bem diferentes aí, bem pontuais. Tá? Vamos lá. A expressão extraída do fragmento de Clarice Lispector está sendo empregada em sentido figurado. De novo, tá vendo aqui, gente? 2010, 2011, sobretudo aqui, ó, essa tendência nova, segundo semestre de 2010, todo o ano de 2011 foi marcado por isso. Ó. Expressões usadas em sentido figurado, tá vendo aí? É uma marca da VUNESP em relação a 2011, tranquilamente. Tá? Então você tem no texto, ó, ele coloca claramente aqui algumas expressões. Mulher não experimentou camelo, camelo em trapos, tal, corcunda, tá vendo aqui? Ele cita algumas expressões, cílios empoeirados, mal-estar. Vamos lá. Cílios empoeirados, de acordo com o texto, camelo em trapos, corcunda, mastigando a si próprio. E aí, gente? O que você acha? Vamos lá. Aí ele coloca aqui, ó, a expressão usada em sentido figurado. Cílios empoeirados. O camelo tem ou não tem? Não tinha ou não, pelo texto aí, os chamados cílios empoeirados. Seguramente. Né? Os cílios do camelo estavam realmente empoeirados de acordo com o próprio texto. Mal-estar. Olha só. O emprego da expressão mal-estar, ele começa a colocar, ó, mal comia e tal, aquela coisa, tepidez impura, o prazer percorreu suas costas até o mal-estar, mas ainda não o mal-estar que ela viera buscar. Bom, mesmo substantivado, quando se fala em mal-estar, realmente é alguma coisa que não é boa, não tem jeito, né? Não está no sentido figurado também não, né? No sentido denotativo, claro, normal. Vamos adiante. Tapete velho. Eu vou puxar logo para cá, para não puxar esse PowerPoint, para a gente não ficar invertendo muito, porque a questão está tão perto do texto, né? Tapete velho, olha só. Vamos procurar aqui a expressão tapete velho, olha só. Ela se sentiu fraca, cansada, 2 dias, mal comia e tal. Olha. Os grandes cílios empoeirados do camelo, beleza, empoeirado mesmo. Sob os olhos e tal, que tinha dedicado a paciência do artesanato inteiro, beleza. Aí aqui ele começa a trabalhar essa mesma, né, abordagem aqui. E começa a colocar, se sentiu cansada, 2 dias, tinham se dedicado à paciência, aproximou-se das barras do cercado, aspirou o pó daquele tapete velho, onde sangue cinzento circulava. E aí, gente? Existe, ó, o sangue, pode ser um sangue cinzento, pode circular no tapete velho? O que você acha aqui? Aproximou-se das barras do cercado, aspirou o pó daquele tapete velho, onde sangue cinzento circular, procurou a tepidez impura, o prazer percorrer suas costas e tal, mas ainda no mal-estar que viera buscar. Gente, tapete velho, ele não pode ter sangue cinzento circulando, percebeu? Então, força de expressão, não é bem um tapete, é como se fosse um tapete.
Se ele está falando em relação ao camelo, o camelo em trapos, corcunda e tal, percebeu? Então ele se referia realmente à pelagem do camelo. O tapete velho é o aspecto que dava o pelo realmente aí do camelo. Beleza? Então é força de expressão, maneira de dizer. Resposta certa, claro, aí a letra C, tá certo? A expressão do tapete velho se refere realmente à pelagem, né, do camelo especificamente aí. Beleza? Tranquilos? Tepidez impura, não, tranquilo, é uma característica, um ponto de vista dela em relação à característica do elemento aí, caracterizado, né? Barras do cercado são os cercados mesmo, é a cerca mesmo, especificamente, nenhum problema. Então vamos lá, primeira questão aborda a expressão aí do sentido figurado, tá? Cuidado aí. Vamos lá. Leia a tirinha para responder as questões de números 2 e 3. Olha só, números 2 e 3, tranquilo. A articulação dos modos e das formas nominais dos verbos nos quadrinhos permite aprender, por exemplo, características relevantes quanto? Gente, olha só. Vamos ver aqui a questão dos quadrinhos. Veja só, beleza, está aqui a primeira questão, olha o texto. Leia a tirinha para responder as questões de números 2 e 3. Está aqui, 2 e 3. Ok, vamos lá. Viu? Este é o sol. Observe atentamente. Mastigando, está aqui, ó. Né? Normal, a boquinha aqui mastigando, beleza. Continue olhando diretamente, não se afaste, observe com cuidado. Olha só. Ele está aqui, normal, com um saco, colocando, beleza. Fique olhando direto para o sol, continue olhando atentamente. Achei que tinha ouvido alguém comendo doces, mas não vejo nada. Bom, está aqui. Ok, tranquilos. A articulação dos modos e das formas nominais do verbo. Pessoal, os modos e as formas nominais. Quando a gente fala em formas nominais, gerúndio, infinitivo e particípio, né? São essas as três formas nominais do verbo, tá? Infinitivo, gerúndio e particípio, tranquilo, sem problemas. A articulação dos modos e das formas nominais permite aprender, por exemplo, características relevantes em relação aqui. Vamos lá. Este é o sol, observe atentamente. Então aqui observe, verbo, logicamente no imperativo. Mastigando, veja, isso aqui é uma forma nominal. Então eu tenho o verbo em processo, indicando o processo verbal. Ele estava com isso aqui na mão, depois abriu a sacola, começou a mastigar, continue olhando, comendo e mastigando, tá vendo aqui? Então, claro, ó, continue. Eu tenho aqui uma voz de comando, claro, o verbo no imperativo ainda indicando mando aí, né? Mastigando. Depois, ó, mastigando, continue, fique olhando, olha aqui, verbo no gerúndio de novo, olhando atentamente, continue olhando, continue olhando. É essa articulação verbal em relação ao verbo no gerúndio, tá? Achei que eu tinha ouvido, olha só agora o particípio. Tinha ouvido no particípio, o tempo composto, né? Que ouvira, aqui é o mais que perfeito composto, né? Que está associado ao verbo no pretérito imperfeito seguido de particípio. Que ouvira alguém comendo doces, mas não vejo. Tá aqui, comendo, verbo no gerúndio. Vamos lá. Então, ó, na questão de número 2, tá? Já vimos a tirinha, né? Já vimos a tira demais aí, vamos lá. A ideia está aqui, né? Aprender características relevantes quanto à ideia de início do processo verbal pelo emprego do particípio. Não, não é início, né? É término, né? Passado. Características em relação à articulação das formas quanto ao aspecto inacabado do processo verbal pelo uso do infinitivo. Não, gente. Essa questão inacabada está associada aí ao pretérito imperfeito do indicativo. É uma ação no passado, claro, que durou um certo tempo, ou pelo menos que indica processo em andamento. Tá? Aspecto inacabado nesse contexto aí. Falso também. Questão 2 aí, a letra C agora. As características relevantes quanto ao encerramento do processo verbal pela utilização do imperativo. Encerramento não, gente. O imperativo não revela o encerramento da ação, e sim voz, comando, né? Aquela questão injuntiva, né? O aspecto injuntivo, lembra dos chamados textos instrucionais. Então, claro, os textos injuntivos, muitas vezes com característica instrucional e tal, são aqueles textos que se utilizam de verbos no imperativo para dar ordem, comando. É isso sempre aquela coisa, faça, continue, veja, ó, faça assim, faça assado. Então, nesse comando, nesse direcionamento aí, você tem uma característica pontual em relação à articulação desses verbos aí, tá? Sobretudo verbos na forma nominal, beleza? Vamos lá, acompanha aí. Aí você tem aqui claramente, né? Na letra D dada, as características relevantes quanto ao aspecto momentâneo do processo verbal pelo uso do particípio.
Gente, o particípio não caracteriza aspecto momentâneo, e sim coisa passada, coisa que já aconteceu. Né? Então, o aspecto momentâneo, claro, você pode atribuir a verbos no gerúndio, teoricamente, dependendo muito do caso, né? Ou então verbos frequentativos, dependendo muito do contexto aí, tá? Letra E, é claro, a resposta certa, é o aspecto durativo do processo verbal. A duração, claro, né? O aspecto, nesse contexto aqui, alguma coisa que dura, ó, continue olhando, ou seja, é uma ação que se estica no tempo, né? Que de alguma forma ela se estica no tempo, a coisa persiste e tal, vai andando e tal, pelo emprego do gerúndio. Ok, o aspecto durativo, nesse contexto aqui, né? Ou seja, a ação continue olhando, vai, então ela continua. A coisa olhando indica ação em curso ainda. Percebeu? Resposta certa. Portanto, letra E. Beleza? Vamos avançar. No segundo quadrinho, observa-se o emprego correto do pronome quanto à sua colocação na frase. Assinale a alternativa que nomeia essa espécie de colocação e por que ela é obrigatória nesse contexto. Vamos lá, segundo quadrinho. Olha só. Não se afaste. Pronto, esse aqui é o segundo quadrinho, está aqui, né? 2. Não, mas eu acho que o segundo quadrinho é esse, gente. Está numerado, né? Está tranquilo aqui. Ó. Continue olhando. Não se afaste. Gente, aqui eu tenho uma palavra negativa, é um advérbio, né? O verbo afastar está aqui. O pronome oblíquo se está em próclise, ou seja, está em posição anterior ao verbo. Pró, pré, antes. Clise, posição, né? Então, ela está em próclise, está em posição anterior, ok? Em função da palavra negativa, no caso do não, ok? Beleza? Tranquilos? Não se afaste. Vamos ver se alguém dá uma justificativa legal aqui para esse negócio. Mesóclise e ênclise, mesóclise já estão descartados, né? Então, aí você tem claramente aí o verbo em próclise, ok? Então, você já tem duas opções de cara. Mesóclise, o pronome no meio do verbo. Ênclise, o pronome após o verbo, não é isso? Então, já vamos descartando aí claramente mesóclise e ênclise. Ok. Na próclise aqui, ó. Próclise, pelo uso de palavra negativa. Gente, próclise, pelo uso de palavra negativa. Tá claro, né? Não tem o que fazer, ó. Pela utilização do gerúndio. Que gerúndio? O gerúndio não é palavra atrativa. Percebeu? Pelo contrário. Quando você tem verbos no gerúndio, é até comum que você utilize a ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo. Salvo aquela forma fixa, lógico, em se tratando, em se vivendo, em se considerando. Aí você tem um caso de próclise realmente diante de gerúndio, mas não foi o caso aí. Certo? Beleza? Vamos avançar. Veja aí, acompanhe. No item 3, claro, está aí, questão 3, letra A. Questão de número 4, olha só. Lê o texto para responder as questões de 4 a 6. Vamos relembrar aí que texto é esse, das questões 4 a 6. Mãozinha, vem para cá. Ok, mãozinha. Ok. Pronto. A questão da Karen Coelho, da atriz, né, de teatro e tal, aquela coisa toda. Desde então tem muita vontade de encontrá-la, mas não sabia onde ela estava. Está aqui a questão do teatro mesmo. Né? Olha para trás com raiva. Fala um texto que mostra um pouco aí, né, publicado no Estado de São Paulo, no caderno D6, ou seja, um texto de caráter quase que informativo, né? Mas pertence aí seguramente àquela crítica de teatro e tal, falando informações sobre isso aí, a questão de Karen Coelho e tudo mais, a estreia dela. Ok. Mas vamos lá, vamos saber que aspecto foi abordado em relação a esse texto aí. Os termos cujo sentido mais se aproxima da significação das palavras elucubrações e paradigmas que aparecem no fragmento são, respectivamente. E aí, gente? Elucubrações é aquilo que, no popular, pelo menos aqui em Pernambuco, aqui em Recife, né, o pessoal conhece como viagem na maionese. Né? Aquela coisa, o cara está divagando, está viajando na maionese. Ou seja, aquela velha história. Elucubrações é aquela coisa de divagações, de reflexões, assim, o cara está viajando, está pensando assim, entendeu? Começa a ver aquelas, sabe, aquelas ideias assim, o cara vai, meu irmão, e assim e tal, e não é. Aí vê, imagina se fosse e tal, e sabe como é aquele negócio? O cara viajando assim e tal, pronto. Está elucubrando, certo? Então, claro, nessas elucubrações você pode ter um sinônimo mais ou menos próximo aí, para esse contexto de elucubrações, como sendo reflexões. Tá, pode ser. Vamos ver pelo menos as opções que eles colocam, veja aí. Delírios. Bom, não seria o caso, o cara não está delirando, né? Espetáculo também não, pesadelo não, reflexões, tudo bem. Então, reflexões realmente é a palavra mais próxima. Você poderia até desconfiar dela, porque em todos os outros só tem uma opção, né? Aqui é a única que tem dupla opção, na questão 4.
Paradigmas. Bom, paradigmas nessa questão aí, né? Ele coloca ora como espetáculo, ora como modelo. Claro, modelo, né, gente? Os paradigmas não são espetáculos de jeito algum, são modelos, parâmetros, né? Paradigmas, modelos a serem seguidos, de alguma forma até estereotipados em alguns casos, né? Mas paradigmas são referências, modelos, e não espetáculo tem nada a ver com isso não, tá certo? Próxima aula tem mais, a gente segue aí. Até lá.